alimentação saudável e como a alimentação pode auxiliar para termos uma melhor qualidade de vida. Hoje quem está aqui conosco é a jornalista Lucelen Lima, que também dedica parte do seu tempo a ter uma qualidade de vida melhor e mais saudável, com mudança de hábito alimentar. Boa tarde, Lucelen. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Gabriela. Boa tarde ao pessoal da técnica. Boa tarde para você que nos ouve e também nos assiste, né? Porque rádio agora não é só escutar. Pela internet tem também essa possibilidade de incluir o vídeo, né? Então, boa tarde a todo mundo. Agradeço demais pelo convite e estou à disposição. Vamos lá. Lucy, nossa Lucy, muito prazer, você foi minha professora, uma emoção muito grande tê-la aqui conosco nesse dia. Então, vamos começar, né? Falar sobre saúde, qualidade de vida e a mudança de hábito alimentar. Lucy, você sempre optou pela alimentação saudável ou teve algum fato que te levou a isso? Olha só, Gabi, que do jeito que é Lúcia, é Gabi também, que foi minha aluna, né? Já acompanho já há algum tempo. Desde a infância, meus pais, por serem médicos, sempre se preocuparam com a alimentação saudável dentro de casa. Então, eu aprendi já hábitos alimentares um pouco mais saudáveis do que, digamos assim, a maioria da população. Só que quando eu era criança, que não faz tanto tempo assim, mas já faz um bom tempo, a alimentação disponível para a população no geral não era essa que a gente tem hoje. A alimentação que a gente tem hoje é altamente industrializada. Refrigerante, por exemplo, era do passeio do domingo. Quando tinha o passeio no domingo, era para tomar o refrigerante. Não tinha em casa 2 litros, como a gente tem hoje na geladeira e compra vários litros. Enfim, o preço também era bem mais alto. E isso foi um fator extremamente positivo para a minha infância e para o desenvolvimento da minha saúde como um todo, né? Depois, na adolescência, eu comecei a desenvolver algumas alergias. E na fase adulta, depois que eu comecei a trabalhar, o estresse, que é um dos males do século, né? O estresse, todo mundo anda muito estressado, muito ansioso. Isso prejudica a nossa saúde. Tem trazido efeitos terríveis para a saúde da minha geração. Da minha geração, da geração anterior, e está trazendo para gerações mais novas que a minha. Porque os adolescentes hoje já são extremamente estressados e extremamente ansiosos. Nossa rotina hoje, o estilo de vida, até o próprio WhatsApp, que é para facilitar, se for bem usado, mas ele traz ansiedade, porque você não passa 5 minutos sem estar olhando lá. Então, tudo isso prejudica a nossa saúde. Então, de uns 5 anos para cá, eu comecei a me preocupar mais com a alimentação, a partir do momento que meus pais e minha irmã, que também se formou em medicina, passaram a estudar, fazer alguns cursos mais atuais, uns cursos novos, relacionados a tratar doenças com a alimentação. A partir do meu sobrinho, quando ele nasceu, filho dessa minha irmã que é médica, que ele desenvolveu várias alergias e várias reações que ninguém conseguia detectar o que era, então eles foram estudar. E perceberam que, em alguns casos, mesmo que não seja detectado por exame, quando você faz escolhas alimentares diferentes, você consegue resultados na saúde. Foi o que até a nutricionista falou aqui no nosso último programa, que a alimentação ela pode ser curativa e preventiva, ela sendo bem utilizada. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. A forma que você buscou informações para começar a sua reeducação alimentar, a sua... Exatamente, porque é um erro nosso sempre pensar, eu só vou mudar quando eu adoecer. Ou eu já estou sentindo algumas coisas que não estão indo bem, mas eu só vou mudar quando um exame mostrar que eu tenho isso. Ou quando isso aqui chegar a tal ponto. O erro está aí. Eu só deixo de comer doce quando eu desenvolvo o diabetes. A medicina curativa, eu só reduzo o sal depois que eu já estou hipertensa. Por que não fazer tudo isso antes? Para prevenir. Para prevenir. A gente está vendo que o estilo de vida e alimentar hoje está dando errado. Todo mundo está tendo problema cada vez mais cedo. Doenças que eram consideradas de velhos, isso aqui é para pessoa idosa. Hoje, pessoas na minha idade, com 30, 40 anos, estão desenvolvendo. Então, algo está errado, né? Então, a nossa ideia foi colocar um pé no freio antes, já sentindo, claro,
alguns problemas, questões de cansaço físico, mental, de não conseguir raciocinar. E junto com o estresse, como eu já falei, começamos a mudar algumas questões na alimentação, fazendo testes, né? Eles estavam estudando. E aí, no meu caso específico, eu retirei o glúten e o leite, que hoje, inclusive, é algo que causa, dependendo do profissional, tem profissionais que concordam, tem profissionais que não concordam. Então, não é unânime na medicina, nem na nutrição, deve tirar o glúten e o leite. E, no meu caso, deu certo. Eu nunca procurei, inclusive, eu acho completamente errado a mentalidade que se tem hoje, porque isso engorda, isso emagrece. Isso engorda, isso emagrece. Isso não é critério de saúde. Quer dizer o que vai fazer bem e o que não vai fazer bem. E apesar de determinada coisa engordar, mas se você comer demais. E tem determinada coisa que não engorda, mas que também não é legal para a sua saúde. Entendeu? É questão de pesar quantidades. O quanto eu coloco isso na minha alimentação do dia a dia, o quanto eu dou importância a determinado alimento, o quanto eu coloco isso na minha mesa. É mais dosar quantidades e ir retirando coisas que, independente do peso, por exemplo, eu sou magrinha, não precisa retirar açúcar. Não. Açúcar deve ser evitado. A qualquer pessoa. Para todo mundo. Reduzido para todo mundo. Não precisa ser, completamente não como mais nada com açúcar. Mas o tanto que você conseguir reduzir, melhor. Já é provado e reprovado que o açúcar não é bom para ninguém. E quanto menos você puder comer, melhor. Então, além do glúten e do leite, eu fui retirando açúcar, fui colocando mais orgânicos no meu dia a dia, comendo mais vegetais, comendo mais frutas, mudando a qualidade do sal, retirando o sal extremamente refinado, utilizando outros tipos de sais que têm mais nutrientes. Então, a gente, dentro de casa, conseguiu adaptar. Lucy, quais os benefícios que você sentiu na sua vida, no seu dia a dia, depois que você passou a se alimentar melhor? Pronto, aí com relação ao glúten e o leite, né, que digamos, é a parte mais polêmica. Tem gente que acha que, é moda. No meu caso, pode até ser, tem gente que segue por moda, isso aí é verdade. Vê a blogueira falando, porque é bonito hoje falar que não come glúten. Tudo sem glúten, sem lactose. É frescura, é isso e aquilo. No meu caso, o que é que aconteceu? Eu consegui tratar com alimentação, retirando o glúten e o leite, coisas que, se você pensar assim, você diz, o que é que isso tem a ver com a alimentação? Espinha, vários tipos de reações alérgicas, consegui tratar parte da ansiedade causada pelo estresse, uma enxaqueca crônica que eu tinha há muitos anos, tinha tentado tratar com neurologista, com todo tipo de remédio que você possa ter, até que eu comecei a desenvolver alergia aos remédios da enxaqueca, de tanto que eu tinha. Excesso. E a rinite foram as principais. Então, eu tinha uma rinite crônica também, todos os dias eu amanhecia espirrando, com o nariz escorrendo, passava o dia meio fanha, com o nariz coçando. Consegui só com a alimentação, retirando o glúten e o leite. Agora, se você perguntar, porque eu tenho espinha, então é o leite. Não, isso aí, cada pessoa... para organismo. Isso. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua individualidade. Inclusive, até coisas consideradas boas. Por exemplo, chia. A chia é um excelente alimento. Faz bem para todo mundo? Comigo não faz. Porque eu não consigo digerir bem. Então, sempre que eu como, eu sinto... Então, apesar de ser um alimento excelente, a minha individualidade, ela não aceita bem. Mas aí eu posso trocar por outros alimentos excelentes também. Então, fazendo a substituição. Isso. Cada pessoa, e por isso que deve ser acompanhado por um médico, né? E também, vou tirar o glúten e o leite, tem que ter orientação. Tem que ter a orientação. O pessoal fala muito, o leite, como é que vai ter o cálcio? Se o cálcio vem do leite, sem o leite vai faltar cálcio. Vai faltar se você não souber fazer Existem outros alimentos, a substituição que você pode substituir tranquilamente, sem precisar da suplementação, inclusive. Porque se você pensar, a vaca que produz o leite e vem o cálcio, mas a vaca não toma leite para ter cálcio. De onde é que ela tira o cálcio? Ela come vegetal. O leão tem osso igual a gente. É mamífero também igual a gente. Ele não toma leite, de onde é que ele tira? Ele come carne. Então, assim são todos os animais. A baleia, animais enormes, com ossos bem maiores do que os nossos,
E tem cálcio disponível na natureza. É só você saber fazer as substituições e uma alimentação variada que você vai encontrar de tudo. Aliado a uma boa alimentação, você faz algum exercício físico, alguma atividade física? Então, foi outra coisa que eu me preocupei, né? Atividade física. Que também a atividade física não deve ser feita apenas, não é que não deve ser feita por questão estética, deve ser feita também, mas não apenas por isso. Deve ser feita principalmente por saúde, né? Então, há uns 8 anos eu comecei a fazer atividades físicas mais regularmente, fiz 4 anos de pilates e agora eu estou na academia. Então, eu tento seguir realmente uma rotina totalmente saudável da alimentação, corpo, né? Isso. E seguir uma rotina de pelo menos 3 vezes por semana, praticar algum exercício físico, ou alguma aula na academia, ou a parte da musculação. Eu não me preocupo muito, porque eu quero hipertrofia, eu quero isso, eu quero aquilo. É tanto que eu não me preocupo em seguir um treinozinho certo, eu me preocupo em estar mantendo a atividade física. Nem que eu faça uma caminhada hoje, amanhã uma aula de dança, e amanhã eu vou lá para a musculação. Mas, claro, tem uma rotina. Tem gente que quer a hipertrofia, então vai lá mais na parte da musculação e tudo mais. Depende do resultado que você quer, mas o foco principal tem que ser mesmo a saúde. Você falou que na sua família você já tinha essa consciência pela família ter médicos e tudo mais. Mas quando você resolveu mudar, a família foi junto? Ou você que começou, como foi isso? É mais difícil sozinha ou quando alguém está perto fica mais fácil? Porque tem aquelas tentações, né? Você fazer um almoço só para você, com a sua alimentação, é bem complicada fazer isso. Pois é. Como as primeiras informações vieram dos meus pais e da minha irmã, nessa época eu não era casada ainda, eu morava na casa dos meus pais. Na casa dos meus pais começou a mudar a alimentação e todo mundo começou a testar. E todo mundo viu algum tipo de benefício. Então, a própria enxaqueca mesmo que eu falei, quando eu tirei o leite e o glúten melhorou, tinha meu pai e tinha minha irmã. Então, a enxaqueca genética. E a cura também foi genética, digamos assim. Todo mundo melhorou da enxaqueca. E a gente fez testes antes, questão de alergia ou intolerância à lactose, ao glúten. O teste não deu nada. Porque questão de alergia, essas questões de sensibilidade com o alimento, nem todos os exames detectam. Então, muitas vezes você tem que ir testando no dia a dia. E comendo e vendo a reação Isso, daquele dia. Porque o melhor exame que existe na face da Terra é o seu corpo. Você avaliar e conhecer como o seu corpo reage. Claro, vendo o que você comeu hoje, ver como é que você se sentiu, ver no outro dia, nesse outro dia já não me senti tão bem, já aconteceu isso e aquilo, então o que é que eu comi? Tem que fazer tipo uma investigação no seu próprio corpo também. E, claro, acompanhado sempre de um profissional, que é importantíssimo, né? Para não sair fazendo de qualquer forma. Então, a família toda seguiu. Então, na casa da minha irmã, na minha casa e na casa da minha mãe, a alimentação é a mesma. Então, não tem problema nenhum. Mas, claro que quando a gente vai para uma outra casa, para a casa de um outro parente, eu faço bem rigoroso na minha casa. E eu não considero algo ruim, rigoroso, eu estou deixando de comer. Na verdade, eu deixei de comer algumas coisas e acrescentei muitas outras. Descobri vários outros sabores, várias outras formas de fazer. Então, eu não gosto de falar nessa palavra restrição alimentar, que algo restrito parece algo ruim, né? Algo a restringir isso. Não, na verdade, a gente viu coisas que a gente não via antes e deixou de lado algumas outras coisas, substituiu, não exatamente restringiu. E também eu não gosto de ser completamente rigorosa, a chegar aqui. Não, se eu for na sua casa, você me oferecer algo que eu não como no dia a dia, eu vou lá e como na sua casa, essa não tem problema. problema. De muita gente, né, que faz essa opção de mudar o hábito alimentar. Como é que vai... E quando eu for para a casa de alguém... Socializar, né? Com as pessoas. No meu caso, e nas minhas questões do meu corpo... Se eu chegar e comer um pouco, não comer muito, e aí eu coloco um pouco de probiótico, chego em casa como uma fruta e tal, no outro dia eu não vou ter tanta reação. Agora, se eu comer muito, por exemplo, comi muita coisa com glúten e com leite, 3 dias depois, no mínimo, eu tenho uma enxaqueca, que era a enxaqueca que eu tinha antes e não sabia. No outro dia eu já acordo com rinite, e durante a semana vai aparecer espinha. Alguma coisa vai aparecer. Então, minha mãe já olha e diz, a sua cara não nega, já está na cara o que é que você comeu. Rotina. Já está na cara o que você comeu. Mas, assim, justamente por essa questão de socialização,
não tem problema chegar num lugar, não é tem... nada tão radical. Não. E eu acho que radicalismos demais só quando você for realmente obrigado. Tem gente que tem alergia que não pode nem estar no ambiente que tem a lactose, por exemplo. Se está num ambiente que tem lactose, ela já começa a ter reações extremas e que, inclusive, podem levar à morte. Aí, sim, essa não pode passar nem perto. Aí tem que ser radical mesmo. Nem sempre a sociedade entende, né? Mas, no meu caso, não. Dá para comer uma coisinha aqui, outra ali, experimentar outra aqui. E que dá para levando numa boa, tranquilamente. Lúcia, a gente viu aqui, tem uma pesquisa do Ministério da Saúde, divulgou que metade da população brasileira está acima do peso. 42% da população estava acima do peso em 2006. Hoje já subiu. É um número lamentável para uma sociedade que tem tantas opções de alimentação. Mesmo as pessoas que trabalham e comem fora, os restaurantes estão sempre investindo nisso, em saladas, em comida mais saudável, e as pessoas ainda não se conscientizam disso. Como é que você consegue enxergar nisso? Que você também tem uma loja, né, que você fez essa opção também de trabalhar com produtos orgânicos, sem glúten, sem lactose. Como é que está esse processo de comércio? As pessoas estão buscando mais? As pessoas que buscam lá mais por questão de doença ou por questão de qualidade de vida, que estão mais conscientes? Com relação ao público da loja, a gente pode dizer que é meio a meio. Uma parte é por ter realmente desenvolvido alergias e intolerâncias mais sérias, e a outra parte é porque está buscando uma alimentação mais saudável. Agora, a gente também não pode dizer, por exemplo, isso aqui não tem glúten, então é super saudável. Isso aqui não tem leite, então é maravilha. Pode comer. Não é assim. Não é assim. Muitas vezes há um pão com glúten e um pão sem glúten. A diferença com relação a eles dois é só porque um tem glúten e o outro não tem. Mas em questão de ter material industrializado, químico, corante, conservante, dá no mesmo. Então, nem tudo que não tem glúten não quer dizer que não é sinônimo de ser mais saudável. Exatamente. E que também pode não comer à vai vontade. Engordar. Exatamente. Porque a obesidade hoje está em alta e muita gente, crianças obesas. Crianças obesas, porque as crianças pegam o estilo de vida dos pais. O que é que a criança come? O que os pais levam para casa. Então, e come o que eles comem. Em nome de uma praticidade. Hoje a palavra é praticidade. Não porque a gente precisa ser prático no dia a dia. Então, quer comprar tudo pronto, tudo industrializado. E o que é industrializado, na sua grande maioria, tem muito sódio, tem muito açúcar, vem com questões nutricionais completamente desequilibradas. E tem até o que se chama de antinutriente. Então, muitos alimentos que a gente come, eles são antialimentos, que ao invés de lhe nutrir, eles vão tirar nutrientes. Eles entram e tiram nutrientes e deixam só a glicose pura, o açúcar puro. Então, a dieta hoje, que antes era muita coisa da terra, macaxeira, inhame, jirimu, na minha infância foi muito isso. Hoje é substituído por industrializado. Então, eu compro pizza congelada, eu compro lasanha congelada. Quando não, eu compro pão na padaria e assim vai. A batata é frita. A batata é frita. Então, isso é uma alimentação que está quebrando a nossa geração, a nossa população, está levando à obesidade, e a obesidade talvez seja o mínimo, porque leva a um monte de outros problemas. Bem, esse papo está maravilhoso, estou adorando, e vocês podem mandar as perguntas como no programa passado, fiquem à vontade, nossos internautas, que Lúcia puder responder, puder dar dicas para a gente, ela vai fazer isso. Vamos agora para um intervalo, já já a gente volta. A melhor Você está ouvindo A Hora da Notícia. A Aedes aegypti. Combata esse mosquito. Verifique regularmente o telhado de sua casa. Utilizando uma escada, suba com uma lanterna e verifique se existem telhas quebradas. Quando isso acontece, a água da chuva pode se acumular na laje, tornando-se um criadouro para as larvas do mosquito Aedes aegypti. Lembre-se que este local é escuro e tem uma temperatura ideal para as larvas sobreviverem. Por isso, substitua as telhas quebradas e seque a água acumulada. Dessa forma, você estará quebrando o ciclo de vida do mosquito e zelando pela sua saúde, pela saúde da sua família e dos seus vizinhos. Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti.
O leite materno é o alimento mais completo para o bebê. Até o 6º mês de vida, só ele basta. É de fácil digestão e essencial para o desenvolvimento da criança. Protege o bebê contra doenças e fortalece o relacionamento entre mãe e filho. E amamentar ainda traz vários benefícios para a saúde da mãe. Não esqueça, o leite materno tem água, vitaminas e outros nutrientes na medida exata. Unicef, para cada criança. Saúde, educação, igualdade e proteção. Web Rádio Sintab. Web Rádio Sintab. A rádio do povo. Alma não tem cor. Olá, amigos. Aqui quem fala é Lázaro Ramos. Eu vim falar de igualdade. Todas as crianças nascem com direitos iguais, mas muito cedo, meninas e meninos negros e indígenas já encaram discriminação e racismo. Todas as crianças e adolescentes têm os mesmos direitos, e é dever de todos nós respeitar esses direitos. Valorizar a cultura negra e indígena e a diversidade é preservar a história do nosso país. Unicef. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. E a alma não tem cor, ela é colorida, ela é multicolor. Você está ouvindo A Hora da Notícia. A melhor programação. Rádio Web Sintab. A rádio do povo. Você está ouvindo A Hora da Notícia. Aedes aegypti. Combata esse mosquito. Verifique regularmente o telhado de sua casa. Utilizando uma escada, suba com uma lanterna e verifique se existem telhas quebradas. Quando isso acontece, a água da chuva pode se acumular na laje, tornando-se um criadouro para as larvas do mosquito Aedes aegypti. Lembre-se que este local é escuro e tem uma temperatura ideal para as larvas sobreviverem. Por isso, substitua as telhas quebradas e seque a água acumulada. Dessa forma, você estará quebrando o ciclo de vida do mosquito e zelando pela sua saúde, pela saúde da sua família e dos seus vizinhos. Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti. O leite materno é o alimento mais completo para o bebê. Até o 6º mês de vida, só ele basta. É de fácil digestão e essencial para o desenvolvimento da criança. Protege o bebê contra doenças e fortalece o relacionamento entre mãe e filho. E amamentar ainda traz vários benefícios para a saúde da mãe. Não esqueça, o leite materno tem água, vitaminas e outros nutrientes na medida exata. Unicef, para cada criança. Saúde, educação, igualdade e proteção. Web Rádio Sintab. Web Rádio Sintab. A rádio do povo. Alma não tem cor. Olá, amigos. Aqui quem fala é Lázaro Ramos. Eu vim falar de igualdade. Todas as crianças nascem com direitos iguais, mas muito cedo, meninas e meninos negros e indígenas já encaram discriminação e racismo. Todas as crianças e adolescentes têm os mesmos direitos, e é dever de todos nós respeitar esses direitos. Valorizar a cultura negra e indígena e a diversidade é preservar a história do nosso país. Unicef. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. E a alma não tem cor, ela é colorida, ela é multicolor. A melhor programação. Rádio Web Sintab. A rádio do povo. Aedes aegypti. Combata esse mosquito. Verifique regularmente o telhado de sua casa. Utilizando uma escada, suba com uma lanterna e verifique se existem telhas quebradas. Quando isso acontece, a água da chuva pode se acumular na laje, tornando-se um criadouro para as larvas do mosquito Aedes aegypti. Lembre-se que este local é escuro e tem uma temperatura ideal para as larvas sobreviverem. Por isso, substitua as telhas quebradas e seque a água acumulada. Dessa forma, você estará quebrando o ciclo de vida do mosquito e zelando pela sua saúde, pela saúde da sua família e dos seus vizinhos. Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti.
O leite materno é o alimento mais completo para o bebê. Até o 6º mês de vida, só ele basta. É de fácil digestão e essencial para o desenvolvimento da criança. Protege o bebê contra doenças e fortalece o relacionamento entre mãe e filho. E amamentar ainda traz vários benefícios para a saúde da mãe. Não esqueça, o leite materno tem água, vitaminas e outros nutrientes na medida exata. Unicef, para cada criança. Saúde, educação, igualdade e proteção. Web Rádio Sintab. Web Rádio Sintab. A rádio do povo. Voltamos agora com nossa entrevista de hoje no Olá, Papo de amigos. Mulher com Lucy. Aqui quem fala é Lázaro Ramos. Lucy, muita gente tem alguns preconceitos, né? Ou até falta de conhecimento sobre o que a gente estava falando, sobre a alimentação, o consumo de glúten, leite animal, açúcar refinado, com receio de comer alguns alimentos como pizza, tortas, coxinhas, e tudo isso existe opções sem glúten e sem leite animal. Conta pra gente como a gente pode fazer essas substituições deliciosas. É muito comum, né? O pessoal fala, sem glúten, sem leite, sem graça, sem gosto, sem sabor. Sem que tudo. vida sua, hein? Triste. Aí quando lhe oferece, lhe mostra uma torta, aí você não come isso, mas eu vejo nas redes sociais lá da loja que pode comer tudo isso e gostoso, né? Isso. Quando a gente começou a fazer as substituições, a gente buscou o que todo mundo busca quando vai atrás de informação, a internet. A internet hoje tem tudo que você possa imaginar. Então, foi colocar a mão na massa e testando receitas, testando formas de fazer diferente. Além de, claro, no dia a dia, não somente substituir. Eu vou tirar o pão com glúten que eu comia aqui todos os dias. Comia pão no café, comia pão na janta. Vou ter que comer um pão sem glúten no café e na janta. Não. O que a gente viu? Que comer pão com glúten e sem glúten não deve ser a base da alimentação de ninguém. Então, vamos reduzir o pão e colocar o pão sem glúten uma vez ou outra na semana. Não precisa ser todo dia mais como era antes. Então, já não precisa arrumar um pão todo dia, digamos assim. Porque a alimentação sem glúten, se você for comprar um pão sem glúten, ele é mais caro. Ele é mais caro. Mas não deve ser a base da sua alimentação. Uma torta sem glúten é mais cara. Mas não deve ser aquela coisa que você vai comer todo dia. Você vai fazer uma comemoração, vai comer uma torta. Então, primeira coisa é não tentar substituir a quantidade que você comia, a frequência que você comia, por um substituto. Não tomo o leite animal, vou tomar, digamos, tem, por exemplo, leite de castanha. Leite de castanha. Eu adorava café com leite. Perdi o costume de café com leite. Então, mesmo que eu tenha leite de castanha em casa, ou que eu faça, ou que eu compre o leite de castanha industrializado, eu não tomo mais com café. Reduzir, assim, o iogurte sem leite animal, eu tenho na loja e eu não tomo mais. Perdi o hábito. E eu tomava iogurte todos os dias. Então, primeiro é você se abrir para mudar os seus hábitos alimentares. Ver o que é que você não precisa substituir. E tem tantas opções. Você tem que comer pão de manhã, pão à noite. Tem que tomar o leite de manhã, à noite. Tem tantas outras opções saudáveis para você se alimentar, né? Porque quando a gente se acostuma com a rotina, a gente se fecha. Então, tudo que foge daquilo que eu já estou acostumada, isso para qualquer mudança. Eu já acho que vai ser ruim, já venho com a visão pessimista. Quando você vem com a visão otimista, você se abre para um monte de coisa, novos sabores, novos hábitos alimentares. E hoje eu adoro a forma como eu me alimento. Nenhum momento eu me sinto constrangido ou passando vontade. Nenhum momento. Simplesmente você perde a vontade de comer. Então eu tomava café, eu dizia, não era café com açúcar, não, eu tomava açúcar com café. Hoje eu tomo café sem açúcar. Como é que sem açúcar é terrível. Eu achava terrível, mas me acostumei. Hoje, se colocar açúcar, eu já não gosto. O paladar nosso, ele é muito moldável. Eu tirei o açúcar da minha alimentação, tirei o refrigerante, e quando eu como, quando a gente vai se socializar, qualquer coisa que tenha um pouquinho mais de açúcar, eu já não consigo comer a quantidade que eu comia antes. Você já sente doce demais. Café eu só tomo sem açúcar também. Lá em casa a gente só toma sem açúcar. E hoje, quando eu vou tomar em qualquer lugar que tem açúcar... Estranha. Eu já não tomo mais uma xícara. Eu tomo 2 golinhos. Então a gente pensa que não, mas é completamente moldável. E não é moldável de fora para dentro. É moldável de dentro
da sua cabeça para fora. Quando você decide, não, eu vou tentar. No primeiro dia sem açúcar eu vou achar ruim, Então, deixa eu começar diminuindo o açúcar. Começa diminuindo, daqui a pouco eu tirei, nos primeiros dias eu acho, daqui a 5 dias eu já estou tão acostumada com aquilo ali, que quando bota açúcar, eu digo, não, eu gosto mais o sem. Sim. E você perde o paladar para o doce. Parece mentira, mas você perde. Reduz muito a sua vontade de comer doce. Então, quando eu chego, vejo um brigadeiro, uma torta, antes meu olho brilhava assim, eu vou comer todos. Hoje eu olho assim e nem quero. Então, você não passa vontade, porque também você perde a vontade. O grande problema é esse. As pessoas têm receio de começar uma mudança de hábito com medo de ter prejuízos, né? De tão acostumado que está a comer aquilo exageradamente. Como é que eu vou fazer? Eu vou numa festa, não consigo comer. Eu vou sair para almoçar, para jantar e não consegue. Mas não, a gente vai se acostumando com aquilo e vê o resultado. O refrigerante foi um exemplo disso. Antes eu não vivia sem, né? Não cogitava a possibilidade. Tinha alimento que eu ia comer, era associado ao refrigerante. Isso só combina se tiver refrigerante. Hoje eu como e não sinto falta. Refrigerante, pronto. Para não dizer que eu não sou, que eu não sou, não tem algo que eu não como de jeito nenhum, é o refrigerante. Se não tiver nada para tomar, só o refrigerante, eu não tomo nada. Eu já li tanto sobre o refrigerante, horrores sobre o refrigerante, que eu digo que isso aqui é um veneno. É um veneno. Então, se tiver aqui, pode ter qualquer tipo e qualquer qualidade, gelado, quente, do jeito que você tiver, eu vou preferir um copo d'água. E não é porque esse aqui eu não tomo. Não gosto mais, não sinto vontade. Se colocar assim, acho que vai me dar uma agonia descendo. Não dá vontade. Eu já passei algum tempo sem tomar refrigerante e não dá vontade tomei mesmo. Um gole para fazer a experiência e foi horrível. Então, mesmo se não tiver nada, vou tomar refrigerante porque não tem nada. Eu não sinto vontade de tomar, eu prefiro não tomar nada. E às vezes as pessoas tá numa festa, só tem o refrigerante. Aí fica, você não vai tomar nada. Deixa um copinho aqui, eu deixo lá o copo, só pra pessoa não ficar com cheiro. Pode deixar aqui, eu vou tomando devagarzinho. Então deixa lá, só pra pessoa achar que eu tô tomando alguma coisa. Mas as pessoas se incomodam mais do que nós, se incomodam conosco. Porque você não tá comendo nada. Não se preocupa, não pode deixar, tá tudo bem. Realmente tá tudo bem. Tá tudo bem, eu não tô passando, tô aqui pensando que eu não tô tomando, sofrendo, passando isso. Muito pelo contrário, quando eu vejo uma criança de 1 ano de idade, 1 ano e meio, o pai dando um copo de refrigerante, aí eu sofro. Eu sofro em ver aquela cena, entendeu? Porque eu sei que aquilo começou ali, vai desenvolver um monte de coisa e a obesidade que você falou é o mínimo. É o mínimo. Então, é questão de... Eu digo muito, é questão de uma mudança de dentro para fora. É muito mais raciocínio, você raciocinar, você parar para pensar a alimentação como algo realmente funcional e não só como emoção. Para que serve uma alimentação e o que é que eu estou fazendo com ela? E a forma como eu me alimento, o que é que ela vai causar na minha vida? Então, será que vale a pena uma mudança para o que pode vir se eu não mudar? Não é como todo resultado. Não é rápido. O positivo, o negativo também não, né? É uma construção. Você come hoje, você se alimenta mal hoje, para vir depois as doenças, os malefícios. E os grandes problemas, né? Doenças seríssimas, câncer. E grandes, viu? E grandes. Porque uma diabetes, para você lidar com aí você vai ter que restringir. Porque se você não restringir, fazer é até um pouco... você pensar, não vai cortar, mas daqui a pouco vai ter que cortar partes do seu corpo, por exemplo. A diabetes é cruel. É bem cruel. Então, é melhor cortar na alimentação do que cortar na própria carne, entendeu? Depois, porque eu quero viver... muito, mas eu quero viver bem enquanto eu viver. Viver muito e não viver bem, não adianta. Eu quero construir isso, então eu não quero estar só vivendo bem hoje, pensando no meu prazer de hoje alimentar, não porque é prazer de comer. Você adquire prazer em comer coisas saudáveis, o mesmo prazer que você tinha e ainda mais, porque não vem nenhum peso na consciência, e você vai prolongar os seus anos de vida e principalmente a qualidade de vida. Tá com 80 anos, você tá bem, tá vivendo bem. A gente vê, hoje tem idosos com 80 anos vivendo bem, mas como é que eles começaram a comer? No início da vida, como é que eles comeram até hoje? Será que nós vamos chegar aos 80 anos tão bem? Com 80 anos, imagina. Tá chegando nem aos 30 bem, imagina com 80. Aqui a gente tem outra pesquisa do Ministério da Saúde sobre a alimentação do brasileiro. 34,6% dos brasileiros comem em excesso carne com gordura.
e mais da metade da população bebe leite integral regularmente, causando problemas que às vezes nem acha que é por causa, né, do leite, e tem. Além disso, o excesso dos brasileiros que consomem refrigerante e causando a obesidade. É uma grande preocupação do Ministério da Saúde, até porque a gente estava conversando no programa anterior sobre a medicina curativa, que é o que a gente faz hoje, e não a preventiva. Exatamente. E a nutricionista Lawane falou até na questão do alimento servir como remédio, que você falou desde o começo da sua fala. Porque as pessoas estão preocupadas do depois. E falam tanto na questão da saúde no Brasil, mas se as pessoas tiverem uma conscientização de alimentação, de exercício físico, vai diminuir essas filas, essas doenças nos hospitais. E a qualidade de vida vai aumentar bastante, né? Porque as pessoas procuram o médico e quer que o médico passe um remédio que você fique bom. O remédio ele é um paliativo, está tratando ali um sintoma. Nem sempre ele vai lhe curar, porque você não quer buscar a causa. A mudança, é. A causa está em algo que você faz na sua vida que não está bom. Então, eu tenho gastrite hoje, toma ali o remédio X, eu só quero que o médico me passe o remédio, eu vou ficar bom, mas daqui a 6 meses você vai voltar no médico, daqui a 6 meses volta de novo, aí toma um remédio de novo, aí volta de novo. Então, você desenvolve um problema crônico que daqui a pouco vai vir um problema pior. Porque você não trata a causa. Então, é muito assim. A medicina é muito assim, toma um remédio, pronto, você melhora daquele sintoma, mas você volta a ter os mesmos hábitos e volta a ter os mesmos problemas e o pior, vai desenvolvendo cada vez mais. A gente sempre deve pensar em evitar. O que é que eu posso fazer para não ter? A forma inteligente de se fazer, porque a gente somos seres racionais, mas nem sempre a gente age como, né? Eu não a gente devo sabe, esperar, mas não faz. Não devo esperar ficar doente para ir atrás de uma mudança. Por que não eu fazer a mudança antes para não ficar doente nunca? Assim, pelo menos doenças que podem ser evitadas, né? Lúcia, a questão da criança e a obesidade, essa alimentação saudável, os seus clientes, existe uma alimentação lá de substituição para esse alimento das crianças? Porque assim, tem o lanche da escola, né? Essa conscientização também deveria vir das escolas, numa aula, de fazer uma salada, estimular esse lanche mais saudável. Existem esses alimentos que as crianças não ficam, então, de repente até constrangidas ou querendo o lanchinho do colega, né? Porque é mais por ser gostoso, por ser salgadinho, biscoito. Existe esse lanche também para as crianças que os pais optam pela alimentação saudável? Eu não tenho filhos, né, mas eu tenho sobrinhos. E algumas escolas hoje já estão adotando algumas questões com relação ao lanchinho, para que uma criança não leve uma coisa, a outra leve outra, e uma que leva um mais atrativo, as outras crianças querem. Então, tem escola, a do meu sobrinho pequeno, e nem é uma escola grande, é uma escola pequena de bairro, ele é pequenininho, tem 2 anos e meio, não aceita nada industrializado no lanche. Se colocar na lancheira, eles não oferecem à criança. Então, eles querem que os pais coloquem coisas não industrializadas. Porque, como eu falei lá no início, em nome da praticidade, a gente sabe que é difícil. A rotina é difícil, é pesada para as mães, para os pais também, que também devem se envolver nisso. Isso não só é coisa que a mulher deve olhar, o filho também é do pai, e o pai também deve fazer a lancheira da criança na escola. Então, é fazer o suco em casa, não colocar exatamente só o suco de caixinha, aquilo que é industrializado. Fazer uma tapioca para a criança levar, fazer um sanduichinho, colocar fruta para a criança comer, a bananinha assada. Então, a partir do momento que ela chega na escola, ela não leva o industrializado e os coleguinhas também não, então ele não sente vontade, não sente que ele é o excluído, né? Eu lembro que são os iguais. Eu me senti um pouco, que minha mãe colocava uma banana na minha merenda e um suco de maracujá que ela fazia. E eu via lá os coleguinhas com Danone, que na época era bem caro, hoje nem é. Um iogurtezinho, eu ficava assim, olha, não, me traumatizei por conta disso. Agradeço até hoje, porque minha mãe não colocava refrigerantezinho na minha lancheira. Mas claro que quando a gente é criança, a gente sente um pouquinho, mas a criança também tem consciência. Eu chegava em casa e dizia,
dizia, mamãe, meu coleguinha levou isso, 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 a senhora nunca comprou. E ela dizia, explicava, olha, isso não é bom para a saúde. Vai ensinando já a ter consciência, Isso. Né? Então, eu ficava com vontade, mas lá no fundo eu entendia. Então, eu cresci com essa mentalidade. Os pais hoje têm muito medo de fazer as crianças sofrerem ou passar qualquer constrangimento. Não é dizer não apenas, é não e explicar por que não. A criança vai sofrer? Pode sofrer? Pode sofrer. A gente aprende sofrendo. E a criança aprende, não é sofrer crueldade, mas com esses pequenos sofrimentos a criança aprende. Se ela nunca passar por constrangimento, provavelmente ela vai ser um adolescente e um adulto problemático, que é o que a gente está vendo hoje. Os pais têm medo de dizer não. Eu passei por vários constrangimentozinhos infantis na minha infância e isso me fez uma pessoa mais forte, uma pessoa que sabe que o mundo não é como você queria que fosse, ou que as coisas não devem ser feitas porque é melhor assim, para o seu prazer, para a sua alegria. Não. São feitas como devem ser, para o seu bem, para o seu melhor. Chegava no supermercado, não vai comprar esse brinquedo, porque você tem outros brinquedos em casa. Ah, mas meu coleguinha todo dia chega com um brinquedo novo. Mas a gente não vai lhe dar, porque você não precisa. A criança sofre na hora, sofre, mas ela precisa desses pequenos sofrimentos. Com a alimentação é a mesma coisa. Então, os pais levam as crianças para escolherem o que eles vão levar para a escola. Dá um carrinho exclusivo para a criança colocar o que ela gosta do seu bel prazer. Criança entende o que de alimentação. Claro que vez por outra dá para oferecer. E o máximo que você puder juntar o saudável ao que a criança gosta. Agora, se você não oferece ou se só deixa a criança sempre escolher, a criança vai escolher o que tem um apelo de sabor maior. O que tem mais açúcar, ela vai escolher. Aí o que tem mais na mídia, isso, o que tem a bonequinha, o que tem o personagemzinho na frente. Eu tenho uma prima que os avós que criam, e ela pequenininha queria comer um salgadinho. E eles não queriam, porque tem muito sal, tem muito isso, aquilo. E ela, não, mas ele tem 7 vitaminas, que é o que dizia na propaganda. Então, ela só justificava, porque eu vou comer o salgadinho e eu vou ficar forte, porque tem 7 vitaminas. E não tinha nada de vitamina. Então, esse apelo... A indústria, né? A indústria é muito cruel, né? Lá na loja, a gente tem algumas opções, mas eu sempre digo a qualquer cliente que vai lá, que... nem toda opção que tem lá é para você colocar no dia a dia todos os dias. Tem o biscoitinho? Tem o biscoitinho. Mas não come só o biscoitinho. Oferece a criança tem muito disso, gosta de uma coisa, quer comer aquilo, todo dia só aquilo. Não, oferece o biscoitinho hoje, mas amanhã já oferece outra coisa, já oferece uma fruta, já faz algo diferente em casa. Você consegue levar... Eu prefiro mais que os pais levem ingredientes do que o alimento 100% pronto ou o alimento 100% industrializado. Por exemplo, leva lá uma aveia e faz um bolinho de banana com aveia, que é só misturar mel. Se a banana for muito doce, nem precisa. Se você não der doce, a criança, quando ela é pequena, ela nem desenvolve esse paladar por doce. Porque a gente acha que a comida da criança tem que ser igual ao nosso paladar. A criança não conhece doce, quem oferece somos nós. O leite materno ele é aguado para o nosso paladar. Se você experimentar leite materno, é bem aguadinho. Pronto, a partir daquele aguadinho, o que você der de açúcar e o que a criança desenvolveu foi depois que você ofereceu. Até você oferecer, ela não vai sentir falta, porque ela nem sabia como era. Então, a gente começa a colocar, eu vou fazer a vitamina da criança, bota açúcar porque está aguado. Mas se a criança nunca sentiu doce, ela não vai sentir falta. Exatamente. Então, se você não oferecer coisa doce para a criança pequenininha, deixar o mais tarde possível para oferecer doce, ela não desenvolve esse paladar tão doce, esse apelo tão doce. E aí, se você fizer um bolinho com aveia, com banana, misturou ali um ovo, para a criança já está ótimo. E sem falar que se permitirem esse tempo, fazer junto à família, eu vejo que na escola dos meus sobrinhos tinha a tarde de fazer a salada. Então, eles estavam lá, aventalzinho, e as professoras davam aquelas faquinhas que não cortam, para as próprias... Não tem serra, né? Que corta a fruta. Para as próprias crianças colocarem a mão na massa e gostar daquilo. E ele chegava em casa e fazia, papai, mamãe, vamos fazer salada hoje? Eles olhavam assim um para o outro e vai estimulando o fazer a comida saudável também em casa, né? Para toda a família. Sem dúvida. O programa de domingo, ao invés de deixar as crianças na televisão, tá todo mundo na televisão, ou até mesmo ir para o shopping, vou levar a criança lá para o parque do shopping. Por que não faz um programa em casa, né? Porque criança
adora mexer na cozinha. Meus sobrinhos, quando vão lá para casa, dizem, tia, vamos fazer uma receita? Coisa mais linda. Aí, pequenininho, eu tenho um pequenininho e tem outros maiorzinhos, coloco em cima de uma cadeira, digo, tá bom, vamos fazer aqui um bolinho. Vocês querem bolinho de quê? Cada um vai colocando um ingrediente. Aí eu estralo o ovo, coloco no liquidificador. E aí, só pela diversão, eles vão se acostumando com a variedade de alimentos, eles vão tendo prazer em fazer e no final eles comem algo que eles fizeram. Né? Tem até um tipo de alimentação que eu esqueci o nome, né? Claro, eu não sou da área de nutrição, que você, na introdução alimentar da criança, você oferece o alimento para a criança pegar, para a criança se sujar, comer não só o pastoso processado, a criança vai sentindo, ela começa realmente a ter um gosto maior pela fruta mesmo, não só pelo suco, pela verdura, então ele sente as texturas, as cores. É um universo atrativo, só que não é apresentado para as crianças. Claro que a vida corrida atrapalha, os pais não têm todo esse tempo, mas que procurem incluir o máximo que podem e substituir outros lazeres que fazem em conjunto por esse tipo de lazer também. Né? Por esse tipo de coisa. Então, você vai estar educando nutricionalmente a criança, vai estar passando um tempo junto e também, claro, vai estar ensinando a criança a fazer questões domésticas, de contribuir em casa também, desde pequenininho. Não é trabalho escravo, mas a criança tem que entender o pratinho dele na pia. Então, ele também pode ir fazendo alimentos, entender, claro, sempre com a supervisão dos pais, né? Daqui a pouco vira um caos e pode se machucar, mostrar que não, a faca é para o adulto, a sua faquinha é essa, como você falou, a sem serra, isso aqui corta, e tudo explicando. Quando você diz um não à criança e não explica, você não está educando. Nem ensinando. Nem ensinando. Mas quando você explica, a criança, por mais que ela não goste, mas ela vai entendendo. A criança é mais inteligente do que a gente pensa. A gente subestima as crianças que a gente tem. Gente, Lúcia é proprietária de uma loja onde se encontra toda infinidade de produtos sem glúten, sem leite animal, orgânicos e suplementos. A estilo e vida, sabor e saúde. Fica onde, Lúcia? Fica no bairro da Prata, em frente ao Colégio Estadual da Prata, ali na rua Duque de Caxias, que também é a rua da Santa Clara, vizinho ao edifício São Rafael. Fica no prédio de uma clínica, a Endoville Tales é laranja lá na frente. Então, a gente recebe principalmente muitas mães com crianças com problemas de intolerância. Muitas chegam desesperadas. Meu filho não pode mais tomar leite, e agora o que é que a gente faz? Então, lá nós não somos nutricionistas, mas tem os produtos de lá e também tem a nossa experiência no dia a dia, de substituições que a gente faz em casa, que é mais questão de mentalidade, mudança de mentalidade. E saber que tem muita coisa para explorar, além daquela coisinha que a gente já é acostumado no dia a dia. É só a gente abrir a cabeça e perceber isso. E, claro, a praticidade do dia a dia, ela pode ser mantida? Pode. Mas a gente não pode se acomodar tanto. Tudo, não dá para tudo ser tão prático. Tudo tem que ser prático demais. Consegue ter uma praticidade, mas também tem que botar um pouquinho a mão na massa para conseguir aliar praticidade e saúde. Senão você só vai estar escolhendo a praticidade e a saúde, o prejuízo um dia você vai sentir. Eu já provei das delícias da Lúcia e são muito boas mesmo. Estamos chegando ao fim do nosso segundo Papo de Mulher, já agradecendo a todos que estiveram conosco nessa tarde, a todos os internautas que estão nos assistindo e ouvindo. Agradecendo também a Lúcia, que tirou esse tempinho, né, para vir aqui conversar um pouco com a gente. Um abraço especial a todos vocês. E, Lúcia, para encerrar, deixa para os nossos internautas, nossos ouvintes, uma dica de como iniciar uma rotina de hábito saudável. A principal dica é você não colocar uma meta no seu peso, a primeira coisa. A principal dica é essa, não é exatamente para emagrecer, porque para emagrecer você restringe hoje, emagreceu, amanhã você volta tudo de novo. É para a minha saúde. Quando você coloca para a sua saúde, é algo pra aos sempre. pouquinhos você vai... Primeiro que não é nada brusco, porque uma dieta você corta aqui bruscamente. Não precisa ser nada brusco. Vai aos pouquinhos, a não ser, claro, tem problemas de obesidade que precisa ter uma intervenção mais brusca ali. Mas se você for mudando devagarzinho, procurando entender, vai no médico, procura informação, lê, tem muita informação na internet. Claro que tem as falsas, né? Tem que ir filtrando, vai sentindo o seu corpo e vai substituindo devagarzinho. Tira o açúcar do suco, tira mais uma coisinha, reduz o pão que você come, troca por outra coisa, troca por algo mais da terra. Quanto mais da terra, melhor. Gosta de macaxeira, gosta de inhame.
Eu como pão todo dia no café da manhã. Então, vamos começar a trocar por uma rodela de inhame uma vez por semana. Isso não vai lhe matar. Aí você começa aos pouquinhos. Criar o hábito, É um né? processo mais de dentro para fora. Quando você coloca na sua cabeça que você precisa, entende os seus porquês e que não é algo para atingir um objetivo X a curto prazo. Isso é algo para a minha vida inteira. Então, aos pouquinhos, eu vou sentindo prazer em comer outras coisas, em fazendo as substituições necessárias e, claro, investigando o que é necessário para o seu caso, exatamente buscar a ajuda médica, nutricional e, aos pouquinhos, daqui a pouco, você mudou tanta coisa e nem percebeu, porque nem precisou ser brusco. Primeiro foi uma mudança interna na sua mente e não sofreu, e nem sofre. As pessoas olham para mim e dizem, você não come nada disso, eu como mais do que você, pode ter certeza. Bem mais do que você. Só que eu como, eu faço as minhas escolhas e estou muito bem com isso. Corretos, né? Os horários corretos. Então, fiz minhas escolhas e adoro a minha rotina alimentar. E estou muito bem com isso. Agora, eu tenho pena, realmente, eu tenho muito mais pena. Quem acha que está tendo muito prazer alimentar, eu tenho pena, porque eu sei que no futuro, depois vai estar com vários problemas, porque não tem outra, é isso que a gente está vendo. É o resultado. Pois é, vamos agradecer agora ao nosso presidente do Sintap, Nazido Pereira, por nos ceder, né, esse espaço para ter nosso papo de mulher. A nossa técnica hoje ficou por conta de Bruno Ebert, muito obrigado. Ao nosso parceiro Erson Dias, já faz aqui gráfica, que faz nossa identidade visual, nossos banners, nossa divulgação. E a todos que estiveram com a gente hoje, mandar um abraço para a Yara, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas está no próximo programa. Um beijão aí para ela. Já bateu saudade, viu, Yara? E para vocês que ficaram com a gente, se ligue no próximo programa, que vai ter um programa bem especial para o Dia da Mulher. Quinta-feira é nosso dia, então estamos programando algo bem especial para a gente. No mais, a todos um excelente fim de tarde e até o próximo programa. Obrigada, Ellen. Lucielen. Boa tarde para todos. A melhor programação. Aedes aegypti. Combata esse mosquito. Verifique regularmente o telhado de sua casa. Utilizando uma escada, suba com uma lanterna e verifique se existem telhas quebradas. Quando isso acontece, a água da chuva pode se acumular na laje, tornando-se um criadouro para as larvas do mosquito Aedes aegypti. Lembre-se que este local é escuro e tem uma temperatura ideal para as larvas sobreviverem. Por isso, substitua as telhas quebradas e seque a água acumulada. Dessa forma, você estará quebrando o ciclo de vida do mosquito e zelando pela sua saúde, pela saúde da sua família e dos seus vizinhos. Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti. O leite materno é o alimento